Você acredita que a oração pode mudar tudo? Já se pegou no meio do desespero, olhando para o céu e dizendo: Nossa Senhora Aparecida, intercede por mim? Quando tudo parece estar desmoronando, quando a esperança parece pequena como um fio, é nesse instante que a fé nos chama a clamar. E muitas vezes é nesse momento que o milagre começa. Mas será que isso acontece mesmo? Será que a Aparecida escuta a nossa voz, mesmo quando a gente sente que nem força para rezar tem? O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Talvez você esteja vivendo exatamente isso neste momento. Um problema que parece não ter solução, uma enfermidade, uma dor na alma que ninguém vê. Ou talvez seja aquele silêncio de Deus que machuca, aquela espera que se alonga mais do que o coração aguenta. Mas hoje, neste vídeo, você vai conhecer histórias reais, histórias de fé, de pessoas comuns como eu e você que viveram momentos de escuridão, se ajoelharam com o coração rasgado, pediram com fé: Aparecida, me ajuda. E foram ouvidas. Nossa Senhora Aparecida não é só um símbolo, ela é mãe. Mãe que cuida, que acolhe, que intercede diante de Deus por cada um de nós. E quando a gente se volta a ela com fé verdadeira, algo acontece. Pode não ser do jeito que esperamos, pode não ser no tempo que queremos, mas sempre há uma resposta. Sempre. E é por isso que este vídeo existe. Não apenas para contar histórias bonitas, mas para reacender em você a chama da fé. Aquela fé que talvez tenha se apagado por causa da dor, da dúvida ou da espera. Ou talvez esteja apenas escondida, esperando o momento certo para brilhar de novo. Você já passou por isso? Já sentiu que ninguém podia te ajudar, que só um milagre mesmo podia resolver? Então fica comigo até o final, porque talvez essa seja a resposta que o seu coração estava procurando. As histórias que você vai ouvir hoje não são invenções. São testemunhos verdadeiros, de gente que confiou em Nossa Senhora Aparecida, rezou com fé e foi surpreendida por graças inesperadas. Gente que se agarrou ao terço como a última corda para não cair no abismo e encontrou uma mão estendida. A mão da mãe. Enquanto você escuta, abra o coração. Permita-se acreditar de novo. Permita-se imaginar que sim, o céu pode se mover. Por você. Que sua dor importa. Que sua oração não se perde no vento. E quando chegarmos ao final deste vídeo, vamos fazer juntos uma oração com Nossa Senhora Aparecida, clamando por intercessão. Porque esse vídeo não é só para assistir, é para viver, é para rezar, é para confiar de novo. E quem sabe daqui a pouco, a próxima história de milagre que vamos contar aqui seja a sua. Agora se prepara, porque a primeira história começa com uma promessa feita aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o que aconteceu depois, ninguém esperava. A promessa tinha sido feita entre lágrimas e silêncio. Era madrugada, e aquela mãe não sabia mais o que fazer. O diagnóstico era devastador. Os médicos já não davam esperanças. Então ela se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o coração em pedaços, e disse: Mãe, se o Senhor permitir um milagre, eu prometo contar essa graça para o mundo todo. O que veio depois foi mais do que ela poderia imaginar. Uma reviravolta que a ciência não explicou, mas que a fé entendeu perfeitamente. Uma cura que surpreendeu até os médicos. E tudo começou com uma oração simples, feita com fé, entre soluços e esperança. Se esse tipo de história te toca de alguma forma, se você já viveu algo parecido, ou está vivendo agora um momento em que só um milagre pode resolver, deixa aqui nos comentários. Fala com o coração. Pode ser só uma frase, um pedido, uma palavra de fé. Às vezes o que você escreve pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje. Essa troca, essa partilha entre irmãos de fé, é o que dá vida a este espaço. A sua história pode acender a chama em alguém que já estava perdendo a fé. E se você está aqui pela primeira vez, ou se sente que esse conteúdo fala direto com a sua alma, aproveita agora para curtir o vídeo. Isso mostra que esse tipo de mensagem tem valor para você.
E ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso. Gente que, assim como você, talvez esteja só esperando um sinal de esperança. E se você deseja continuar caminhando com a gente, acompanhando histórias de fé, momentos de oração, palavras que fortalecem o coração, se inscreve no canal. É gratuito, simples, mas faz toda a diferença. Aqui, cada vídeo é feito com carinho e oração para ser um refúgio para sua alma no meio da correria do mundo. Obrigado por estar aqui, de verdade. Sua presença não é por acaso. E agora, prepara o coração, porque a próxima história é de alguém que perdeu tudo, mas foi nas mãos de Aparecida que encontrou o que mais precisava. Quantas vezes, no meio da angústia, a gente busca uma saída e tudo que encontra é o silêncio, a conta atrasada, o diagnóstico que chega de repente, o fim de um relacionamento, o medo do futuro. São nesses momentos em que a alma grita por socorro que muitas pessoas olham para o céu e dizem: Aparecida, me ajuda. Pode parecer só uma frase, mas para quem está vivendo o desespero, ela carrega todo o peso de uma vida. E acredite, há quem tenha encontrado respostas justamente aí, quando tudo parecia perdido. Nossa Senhora Aparecida não é apenas uma figura histórica ou uma imagem de devoção. Ela representa uma presença viva, uma ponte entre o nosso clamor e o coração de Deus. E ao longo dos anos, milhares, talvez milhões, de pessoas já experimentaram sua intercessão nos momentos mais improváveis. Este vídeo é um espaço seguro para isso. Para quem já viveu um milagre, para quem ainda espera por um, ou para quem só precisa ouvir que não está sozinho. Porque hoje, você não está sozinho. Ela está com você. E essa presença muda tudo. Tem algo de misterioso e profundo no modo como Maria entra na vida da gente. Ela não impõe, não exige, só acolhe. E quando a gente se permite ser acolhido, algo começa a transformar por dentro. A dor não some de uma hora para outra, mas o coração ganha coragem para continuar. E às vezes é isso que já muda tudo. Uma das histórias mais tocantes que eu ouvi foi de uma mulher que, depois de perder o emprego, a casa e até o marido, se viu sem direção nenhuma. Ela dormia no sofá da irmã, com 2 filhos pequenos, e só conseguia repetir uma única oração: Aparecida, me mostra o caminho. E foi essa frase, dita todas as noites, que a sustentou. Um dia, ela foi chamada para uma entrevista. Era um cargo que ela nem imaginava ter chance. Mas foi. E foi contratada. Um mês depois, alugou um pequeno apartamento. Aos poucos recomeçou. Hoje ela é voluntária em um grupo de oração e ajuda outras mulheres a não desistirem quando tudo parece perdido. Histórias assim mostram que a fé não é um escudo mágico que impede as batalhas. A fé é o que nos mantém de pé durante elas. É o que nos faz tomar decisões diferentes, mudar a mentalidade, enxergar com outros olhos. Não se trata só de religião, mas de transformação. Porque quando o coração decide confiar, mesmo sem entender, algo se move nos bastidores da nossa vida. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta na forma como Maria age na nossa jornada. Às vezes o milagre está muito mais perto do que a gente imagina, mas só conseguimos ver quando aprendemos a olhar com o coração. Comenta aí. Tô nessa jornada também. A intercessão de Nossa Senhora é um daqueles mistérios que a gente não entende com a lógica, mas com o coração. Não se trata de colocar Maria no lugar de Deus, como muitos pensam. Pelo contrário, ela é aquela que nos conduz até Ele. Imagine uma mãe cheia de amor, que conhece cada detalhe da dor dos seus filhos e com delicadeza e firmeza, os leva pela mão até o coração do Pai. É assim que Maria age. Ela não nos separa de Jesus, ela nos aproxima. É como se dissesse: vem, eu te ajudo a chegar lá. E quando a gente permite essa presença na nossa vida, começa a perceber pequenas mudanças, decisões mais acertadas, uma paz inesperada, portas que se abrem nos bastidores silenciosamente. Na fé católica, confiamos tanto na intercessão de Maria porque ela mesma foi a primeira a dizer sim a Deus,
quando tudo parecia impossível. E ela continua dizendo sim por nós, todos os dias. Ela intercede, ela cuida, ela apresenta nossas súplicas como quem carrega nos braços o choro e a esperança de seus filhos. E se há alguém que pode tocar o coração de Jesus com tamanha ternura, é ela. Não é à toa que em tantos momentos históricos, desde as bodas de Caná até as aparições marianas reconhecidas pela Igreja, ela surge exatamente quando o povo mais precisa. Ela chega quando falta o vinho, quando acaba a alegria, quando a esperança já se perdeu. E o que ela faz? Apenas aponta para o filho e diz: façam tudo o que ele mandar. Isso tem um impacto profundo na nossa espiritualidade. Muda a mentalidade. Em vez de tentarmos resolver tudo sozinhos, aprendemos a confiar, a entregar, a abrir o coração para algo maior. Porque no fundo, o que Maria nos ensina é a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda, que não temos todas as respostas e que tudo o que vivemos pode ser diferente quando deixamos Deus agir, mesmo quando não entendemos o processo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender a intercessão é uma coisa, mas vivê-la, experimentar isso, na pele, é o que realmente transforma a jornada de fé. E para isso, nada fala mais alto do que histórias reais. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Ela se chamava Ana, tinha 42 anos, mãe de 2 filhos pequenos e um sorriso que escondia uma dor profunda. O diagnóstico veio como um terremoto, câncer em estágio avançado, com poucas chances de cura. A medicina foi direta. Os médicos disseram que o tratamento seria paliativo e que ela deveria aproveitar o tempo que restava. Imagina ouvir isso com 2 filhos te esperando em casa, perguntando inocentemente: mamãe, você vai melhorar? Ana chorou. Chorou muito. Mas depois de esvaziar o coração na dor, ela decidiu fazer algo que poucos compreendem até viverem: o desespero. Ela se jogou nos braços da fé. E foi ali, no santuário de Nossa Senhora Aparecida, que tudo começou a mudar. Não, a doença não sumiu de um dia para o outro. Não houve brilho sobrenatural nem luzes no céu. O que houve foi algo mais profundo. Uma entrega. Ana ajoelhou com o rosto molhado de lágrimas e disse baixinho: mãe, se o seu filho quiser me levar, que seja feita a vontade dele. Mas se ainda tiver um propósito para mim aqui, intercede por mim. Naquele instante ela sentiu uma paz diferente. Não uma certeza de cura, mas uma certeza de que não estava sozinha. Começou ali uma jornada inesperada. O tratamento que parecia apenas paliativo começou a apresentar resultados surpreendentes. Os exames mostravam redução do tumor. Os médicos se espantavam, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Ana sabia. Ela dizia: a ciência faz o que pode, mas a fé faz o impossível. Foi uma jornada longa, cheia de altos e baixos, mas cheia de sinais. E em cada um deles Ana via a presença de Nossa Senhora. Um enfermeiro que apareceu com uma palavra certa na hora certa. Uma médica que não desistiu de tentar. Uma visita que trouxe consolo no dia mais difícil. Pequenos milagres, como se os bastidores da graça estivessem sendo revelados em detalhes. E o mais impressionante, meses depois, a doença entrou em remissão completa. Os médicos chamaram de resposta incomum, mas Ana só sorria e dizia: foi a mão de Aparecida. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esse tipo de milagre não acontece apenas fora de nós. Muitas vezes, o verdadeiro milagre começa dentro, numa transformação da mentalidade, numa decisão corajosa, numa revelação de que Deus está presente, mesmo no silêncio. Escreve aí nos comentários: tô nessa jornada também. Se você chegou até aqui com o coração aberto, talvez tenha algo aí dentro que ainda dói. Uma ferida que o tempo não curou, uma perda recente, um medo que você não consegue explicar, ou aquela ansiedade que chega no silêncio da madrugada. Pode ser uma doença, pode ser uma decisão difícil, ou apenas um cansaço da alma que ninguém vê. E agora, mais do que entender com a mente, é hora de sentir com o coração. Então, se você puder, respira fundo.
Fecha os olhos por um instante e me acompanha nesse momento. É simples, mas verdadeiro. Imagina que você está aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Não precisa de palavras bonitas. Só sinceridade. Como uma criança que corre para os braços da mãe. Do seu jeito, com as suas palavras, entrega agora essa dor. Aquilo que ninguém entende. Aquilo que você tem carregado sozinho há tanto tempo. Entrega. Você não precisa ter controle. Só fé. Diz assim comigo, em voz baixa ou só no pensamento, mas com o coração inteiro. Mãe Aparecida, intercede por mim. Eu não tenho forças, mas eu confio. Eu não vejo saída, mas eu creio. Eu não entendo tudo, mas eu sei que a Senhora cuida de mim. Me apresenta ao teu filho, como só uma mãe sabe fazer. Fala por mim aquilo que eu já nem sei pedir. E enquanto eu espero, me dá paz, me dá esperança, me dá consolo. Amém. Agora respira de novo, com mais leveza. Talvez a situação ainda não tenha mudado, mas algo dentro de você já começou a se mover. Porque quando a gente entrega de verdade, o céu se inclina para ouvir. E não é exagero dizer que o coração de Maria se comove com a nossa dor. Ela não nos abandona. Ela segura na mão e caminha junto, mesmo nas noites mais escuras. A sua oração não ficou solta no ar. Ela chegou. E já está gerando frutos mesmo que você ainda não consiga ver. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a fé não é só consolo. Ela é força para caminhar mesmo quando tudo diz para parar. Comenta aí. Mãe, segura minha mão. Tem coisas que só uma mãe entende. E quando essa mãe dobra os joelhos e fala com outra mãe, aquela que também viu o filho sofrer, cair, se levantar e vencer a morte, algo sobrenatural acontece. A Dona Rosa sabia disso. O coração dela estava despedaçado. O filho mais novo no Caio tinha se afastado de tudo. Da família, da fé, de si mesmo. Tinha mergulhado numa vida desregrada, cheia de excessos e escolhas perigosas. Era como se aquele menino doce tivesse desaparecido dentro de alguém que ela já não reconhecia mais. Mas ela não desistiu. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, acendia uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e repetia: "Cuida dele, mãe, traz ele de volta. Não sei mais o que fazer." Era uma oração simples, mas feita com lágrimas verdadeiras. E isso move o céu. O tempo passou. Meses de silêncio, mensagens ignoradas, portas fechadas. Mas um dia, sem aviso, sem explicação lógica, o Caio ligou. Pediu para conversar. Disse que estava cansado, perdido. E com a voz embargada pediu perdão. Aquela ligação foi o primeiro passo de volta. E quando ele voltou para casa, o abraço dos dois foi mais do que um reencontro. Foi um recomeço. E ali, no meio do choro e da confusão, a Dona Rosa não disse nada além de: "Foi ela quem trouxe você de volta." Não foi uma mudança mágica nem imediata. Foi uma reconstrução, um processo. Mas o mais importante é que o coração do Caio foi tocado. Ele começou a frequentar a missa, voltou a rezar, retomou os laços com a família. E tudo isso porque uma mãe decidiu não parar de crer. Porque mesmo sem ver sinais, ela confiava. E porque Nossa Senhora Aparecida, quando recebe um pedido de mãe, leva esse pedido direto ao coração de Deus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existem feridas na alma que só se curam quando a gente entende o poder da entrega verdadeira e os bastidores espirituais que se movem quando uma oração perseverante sobe ao céu. Escreve aí: "Eu confio na volta." O nome dele era Fábio. Pai de 2 filhos pequenos, marido dedicado. Sempre foi um homem trabalhador, mas de repente tudo desmoronou. A empresa onde estava há anos fechou as portas sem aviso. Foi mandado embora com pouco acerto e muitas contas para pagar. No começo, tentou manter o ânimo, atualizou o currículo, bateu em portas, fez entrevistas, mas os dias foram passando, semanas, meses e nada. A esperança começou a dar lugar ao desânimo. À noite, quando tudo silenciava, ele se perguntava: será que Deus esqueceu de mim? Mas num desses dias difíceis, a esposa colocou a imagem de Nossa Senhora Aparecida no centro da sala e disse:
Vamos rezar juntos. Vamos entregar nas mãos dela. E foi o que fizeram. Todos os dias, antes do café, a família inteira se reunia ali, os 2 adultos e 2 crianças, e faziam uma oração simples. Não pediam luxo, nem conforto, nem soluções mágicas. Só pediam uma porta, uma chance, um recomeço. E curiosamente, mesmo sem a resposta chegar de imediato, Fábio começou a sentir uma paz diferente, como se a dor não tivesse ido embora, mas tivesse ganhado colo. E foi exatamente quando ele se rendeu de verdade, quando largou o controle e decidiu confiar, que a porta se abriu. Um antigo conhecido ligou, oferecendo um trabalho. Não o emprego dos sonhos, mas o suficiente para recomeçar. A ligação veio de forma inesperada, sem currículo enviado, sem entrevista marcada. E ele entendeu. Foi Deus quem moveu os bastidores. Foi Nossa Senhora quem intercedeu. E a resposta só chegou quando o coração dele estava preparado para receber. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existem momentos na vida em que tudo parece parado, mas no invisível há um movimento acontecendo, um processo espiritual que só se revela quando a fé encontra a entrega. Comenta aí. A porta vai se abrir para mim. Tem gente que olha para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e enxerga apenas um objeto, uma escultura de barro parada, silenciosa. Mas quem já se ajoelhou diante dela com o coração em pedaços, quem já chorou enquanto segurava um terço, quem já gritou em silêncio pedindo ajuda, sabe que não é assim. Sabe que por trás daquela imagem existe uma presença viva. Uma mãe que sente, que escuta, que se inclina. Ela não está ali só para ser olhada, está ali para nos acolher. Histórias que a gente ouviu até aqui não são coincidência, são respostas. São pequenos sinais de que o céu se move quando a fé permanece, mesmo em meio ao caos. Porque o mais bonito não é quando o milagre acontece, é quando a gente continua crendo mesmo sem vê-lo. É quando uma mãe dobra os joelhos por um filho, quando um pai segura firme a fé pela família, quando alguém sem forças ainda assim consegue dizer: "Cuida de mim, mãe." Nossa Senhora Aparecida não age sozinha. Ela apresenta o nosso pedido ao coração do filho. E ninguém conhece o coração de Jesus como ela, porque foi ela quem carregou esse coração dentro do próprio corpo. Foi ela quem ouviu as primeiras palavras dele. Foi ela quem enxugou as primeiras lágrimas dele. E foi ela quem ficou de pé aos pés da cruz quando todos fugiram. Por isso, quando você ora com fé, com verdade, com entrega, você não está apenas falando com uma figura religiosa. Você está sendo ouvido por uma mãe que já atravessou a dor. E por isso mesmo, sabe como te carregar na sua. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta que muita gente ainda não entendeu. A fé não é um botão mágico que resolve tudo na hora, mas é a chave que abre portas invisíveis e que transforma primeiro dentro, antes de transformar fora. Escreve aí. Ela me escutou. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo que precisa ser dito, e talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. A oração não é um último recurso. Ela é um ato de coragem. Em um mundo que ensina a resolver tudo na força, quem escolhe se ajoelhar e falar com Deus está indo na contramão. Está confiando que existe um reino que governa acima de tudo, mesmo quando tudo parece desgovernado aqui embaixo. E nesse exato momento, tem uma mãe diante do trono do céu, apresentando cada súplica, cada lágrima, cada nome que você carrega no coração. Porque quando você reza, não está apenas soltando palavras no ar. Está ativando os bastidores invisíveis do céu. E Nossa Senhora Aparecida, que intercede com amor, já está agindo em áreas da sua vida que você nem consegue enxergar ainda. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas a paz já pode chegar agora. Então faz uma pausa aí dentro. Respira. Silencia o coração e entrega. Como quem sabe que a mãe já entendeu o que nem você conseguiu explicar direito. Vamos rezar juntos? Não importa onde você esteja, nem o que esteja acontecendo aí fora. Esse é o seu momento com o céu. Mãe Aparecida, nós colocamos agora diante do teu coração
todas as intenções, angústias e pedidos do teu povo. Olha com carinho para cada pessoa que está rezando conosco agora, especialmente por aquelas que choram em silêncio, que estão cansadas, sem direção, precisando de uma resposta urgente. Intercede junto ao teu Filho Jesus e alcança para nós a graça da paz, da esperança e do recomeço, que nenhuma dor seja maior do que a fé, e que o impossível comece a se mover. Amém. Comenta aí. Eu entrego tudo a ela. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade que muitas vezes passa despercebida. O milagre que você recebe nunca é só seu. Toda graça carrega uma missão. Toda resposta do céu vem carregada de um propósito maior. E muitas vezes esse propósito é tocar outras vidas através da sua. Quando você testemunha, quando compartilha aquilo que viveu, algo poderoso acontece. Você se transforma em canal. E isso muda tudo. A fé não é feita para ser guardada. É como uma vela acesa. Quanto mais a gente divide, mais luz se espalha. Talvez você nem imagine, mas o simples gesto de enviar esse vídeo para alguém pode ser a fagulha que reacende a esperança no coração de quem já estava quase desistindo. Tem gente agora mesmo precisando ouvir o que você acabou de escutar. Tem alguém orando em silêncio por um sinal. E de alguma forma você pode ser esse sinal. É assim que o céu age. Através de encontros que parecem casuais, mas são totalmente conduzidos por Deus. E quando você escreve publicamente aquilo que vive em silêncio, quando assume sua fé mesmo com medo, você está inspirando outros a fazerem o mesmo. É assim que se forma uma comunidade de oração, de apoio, de milagres compartilhados. Porque Nossa Senhora Aparecida não reúne multidões por acaso. Ela reúne corações dispostos a acreditar juntos. Escreve aí nos comentários: Aparecida intercede por mim. Se você chegou até aqui é porque essa mensagem falou com o seu coração de alguma forma. E se tocou você, pode ter certeza de que foi por um motivo. Aqui neste canal, a gente caminha junto na fé, no recomeço e na esperança. Então, se esse conteúdo te ajudou, se fortaleceu sua fé ou te fez olhar para sua história com outros olhos, se inscreve aqui, porque ainda tem muita coisa bonita que a gente vai viver juntos. Aproveita e deixa aqui nos comentários: eu creio no poder da oração. Só para eu saber que você ficou até o final, que essa conversa te alcançou de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like também. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando desse mesmo acolhimento. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e pode aprofundar ainda mais o que começamos hoje. Clica e continua comigo por lá. Vamos seguir nessa jornada de fé juntos.